Olhe para os céus de Nova York, Londres ou Sydney. Você verá centenas de Boeing e Airbus cortando as alturas a cada minuto. Agora observe os céus da China. Além desses titãs ocidentais, você encontrará algo que praticamente nenhum outro país no mundo tem permissão para ver. Aviões fabricados completamente em território chinês. O Comac C-919 está operando agora mesmo sobre Xangai, Pequim e Guangzhou, transportando dezenas de milhares de passageiros toda semana. Mas fora das fronteiras chinesas, é como se esta aeronave simplesmente não existisse. Porque um país que fabrica 80% dos smartphones do planeta, que colocou rovers em Marte com sucesso, que constrói trens-bala de 400 km por hora, que deixam o mundo boquiaberto, simplesmente não consegue fazer seus aviões comerciais decolarem em rotas internacionais? A resposta que você vai descobrir hoje mudará radicalmente sua compreensão de como funciona realmente a indústria aeronáutica global e o que podemos esperar na próxima década da aviação comercial. Eu sou o Capitão Alejandro Reis, e você está assistindo um novo episódio do Aeroplaneta, onde revelamos os segredos mais impactantes do mundo da aviação que as companhias aéreas preferem que você nunca conheça. Se você é verdadeiro fã de aviões e engenharia aeroespacial, pressione imediatamente esse botão de inscrição e ative o sininho de notificações, porque nos próximos minutos vamos expor os 5 obstáculos ocultos, profundamente enterrados, que mantêm os aviões chineses completamente fora do mercado internacional de aviação comercial. Deixe nos comentários de qual país ou cidade você está acompanhando este vídeo agora mesmo. Eu adoro conhecer a incrível diversidade geográfica da nossa comunidade e como a paixão compartilhada pela aviação nos conecta através de continentes inteiros. E se você realmente quer apoiar este canal para que continuemos produzindo conteúdo de altíssima qualidade, considere se tornar membro hoje mesmo e acessar material exclusivo sobre as aeronaves mais extraordinárias já construídas. A China atualmente controla e domina a manufatura industrial global como nenhum outro país na história moderna. Seu smartphone, seu laptop, eletrodomésticos, suas roupas, seus móveis, praticamente cada objeto que você toca diariamente contém componentes projetados, montados ou fabricados em território chinês. É uma realidade inegável do nosso mundo globalizado. Mas existe algo, um produto específico, que este gigante asiático produz com enormes investimentos estatais e que as companhias aéreas internacionais simplesmente se recusam rotundamente a comprar: aviões de passageiros comerciais. O Comac C-919, cuidadosamente projetado durante mais de uma década para competir de frente com o lendário Boeing 737 e o onipresente Airbus A320, representa a ambição aeronáutica mais colossal que a China empreendeu até este momento em sua história. No entanto, a realidade é brutalmente reveladora. Enquanto a Airbus entrega mais de 600 aeronaves novas a cada ano e a Boeing supera as 400 unidades anuais, o C-919 mal conseguiu entregar algumas poucas de aviões e absolutamente todas essas entregas foram exclusivamente para companhias aéreas estatais controladas pelo governo chinês. Agora imagine este cenário por um momento. Você investiu 15 anos de trabalho e mais de 30 bilhões de dólares em projetar e construir o avião comercial mais avançado, eficiente e tecnologicamente sofisticado que existe atualmente no planeta. É genuinamente uma maravilha absoluta de engenharia aeroespacial moderna. Mas existe um problema monumental e insuperável. Sem um certificado oficial assinado pela FAA americana ou pela EASA europeia, esse avião ultramoderno e revolucionário vale comercialmente exatamente o mesmo que um modelo decorativo em escala em uma vitrine de colecionador. Absolutamente nada em termos de valor comercial internacional. Aqui vem a primeira revelação verdadeiramente impactante que a maioria das pessoas desconhece completamente. Obter uma certificação aeronáutica internacional é significativamente mais difícil, consome mais tempo e resulta dramaticamente mais caro que o processo completo de projetar o avião em si. Deixe-me dar uma perspectiva numérica que vai deixar você absolutamente surpreso. A Boeing Corporation investiu 8 anos completos de testes contínuos e mais de 4.500 milhões de dólares unicamente para certificar o sistema de frenagem automática do Boeing 787 Dreamliner. Você ouviu corretamente?
8 anos inteiros somente para demonstrar que os freios funcionam de maneira segura e confiável em todas as condições imagináveis. Não estamos falando do avião completo, apenas dos freios. Não se trata simplesmente de demonstrar perante reguladores que o avião pode decolar, voar em linha reta e pousar sem se espatifar. As autoridades de aviação civil, como a FAA, exigem rigorosamente documentar, testar e validar cada parafuso individual, cada solda microscópica, cada linha de código de software, cada material usado na construção. A FAA americana requer especificamente testar como se comporta estruturalmente um avião comercial em mais de 2.400 cenários operacionais diferentes, abrangendo desde situações rotineiras até circunstâncias extremamente improváveis, mas teoricamente, o que acontece exatamente se a cabine pressurizada sofre uma descompressão explosiva repentina a 12.000 metros de altitude, enquanto simultaneamente atravessa turbulência severa categoria, chuva torrencial e falha catastroficamente dos 2 motores principais? Como responde precisamente a estrutura do avião? O que acontece se perde completamente o sistema hidráulico primário durante um pouso de emergência com vento cruzado de 40 nós e visibilidade reduzida? Estes cenários devem estar perfeitamente documentados, testados fisicamente e resolvidos satisfatoriamente antes de obter qualquer aprovação. A China possui sua própria Autoridade Aeronáutica Regulatória, a CAAC, que tecnicamente certificou o C919 sob padrões que supostamente são comparáveis aos ocidentais. Mas aqui está o problema geopolítico absolutamente fundamental que ninguém quer mencionar abertamente. O mundo ocidental simplesmente não confia ainda na transparência, rigorosidade e independência dos processos de certificação chineses. Os Estados Unidos e a Europa reconhecem mutuamente suas certificações aeronáuticas depois de literalmente 5 décadas de colaboração técnica estreita, intercâmbio de dados de acidentes e construção progressiva de confiança institucional. Quando a EASA europeia certifica oficialmente um novo modelo de Airbus, a FAA americana confia implicitamente na qualidade e profundidade desse trabalho regulatório. Quando a FAA aprova um Boeing depois de anos de testes, a Europa aceita automaticamente essa validação sem repetir todo o processo do zero. A China simplesmente não foi admitida ainda nesse clube extraordinariamente exclusivo de confiança mútua regulatória. É exatamente como chegar como jogador novo a uma mesa de pôquer de alto risco, onde todas as regras do jogo foram escritas há 50 anos, exclusivamente pelos jogadores que chegaram primeiro e controlaram a mesa desde então. Confiança profunda entre esses jogadores originais foi construída durante meio século completo de apostas compartilhadas, vitórias celebradas juntos e derrotas analisadas coletivamente. Quando os especialistas em aviação ocidental analisam o Comac C919 pela primeira vez em profundidade, muitos afirmam imediatamente: é simplesmente uma cópia descarada do Airbus A320 europeu. E superficialmente, observando apenas as proporções externas, eles têm parcialmente razão em sua apreciação inicial. As dimensões gerais são surpreendentemente similares. A configuração interior da cabine de passageiros é praticamente idêntica em distribuição. Até a forma distintiva das janelas da fuselagem parece estranhamente familiar para qualquer um que já voou em Airbus. Mas aqui vem a segunda revelação técnica verdadeiramente surpreendente que muda completamente a perspectiva. Copiar o design aerodinâmico externo visível de um avião comercial moderno é relativamente simples comparado com os desafios internos. A forma aerodinâmica básica ótima de um avião de passageiros já foi meticulosamente otimizada por décadas inteiras de pesquisa intensiva em túneis de vento, simulações computacionais avançadas e milhões de horas de voo real acumuladas. Simplesmente não existe margem física para revolucionar ou reinventar radicalmente a aparência externa de um tubo pressurizado com asas. O verdadeiro desafio de engenharia monumental está escondido no completamente invisível para os passageiros, sistemas eletrônicos críticos, nos algoritmos de software de voo,
nos protocolos de comunicação, nos procedimentos de emergência que você nunca observa como passageiro sentado confortavelmente em seu assento, mas que absolutamente determinam se o avião permanece controlado no ar durante 30 anos ou se precipita catastroficamente ao chão, matando todos a bordo. O FADEC, Full Authority Digital Engine Control, uma computerizado extraordinariamente complexo, monitora e ajusta automaticamente cada parâmetro operacional crítico dos motores turbofan centenas de vezes por cada segundo de voo. O TCAS, Traffic Collision Avoidance System, detecta instantaneamente outros aviões próximos potencialmente perigosos e calcula automaticamente manobras precisas de evasão em apenas milissegundos. O FMS, Flight Management System, gerencia continuamente rotas tridimensionais otimizadas em tempo real, considerando simultaneamente condições meteorológicas em mudança, tráfego aéreo congestionado e consumo de combustível econômico. Os sistemas avançados de pouso automático instrumentos permitem que o avião toque o solo suavemente, com visibilidade exterior absolutamente zero em névoa densa ou neve intensa. Estes sistemas extraordinariamente críticos para a segurança não podem simplesmente ser copiados superficialmente ou replicados rapidamente, porque representam literalmente décadas inteiras de experiência operacional convertidas meticulosamente em algoritmos de software ultra refinados. A Boeing Corporation levou mais de 40 anos completos para aperfeiçoar progressivamente seus sistemas integrados de gestão automática de voo que hoje consideramos padrão. Cada falha técnica, cada acidente trágico, cada incidente próximo reportado por pilotos e com dados absolutamente inestimáveis para melhorar incrementalmente a confiabilidade destes complexos. A Airbus investiu 3 décadas inteiras desenvolvendo meticulosamente sua revolucionária filosofia de controles fly-by-wire digitais, onde os computadores de voo interpretam inteligentemente as intenções do piloto humano e as traduzem em comandos ótimos para as superfícies aerodinâmicas de controle, inclusive prevenindo automaticamente manobras potencialmente perigosas que poderiam exceder os limites estruturais do avião. A China está tentando ambiciosamente conseguir em apenas 15 anos de desenvolvimento acelerado que o Ocidente aperfeiçoou pacientemente durante meio século completo de testes exaustivos, com literalmente milhões de passageiros reais transportados, trilhões de quilômetros acumulados, voados comercialmente. É extraordinariamente ambicioso e tecnicamente impressionante, mas a realidade implacável da aviação comercial é que simplesmente não perdoa atalhos em desenvolvimento nem compromissos em segurança. Cada linha individual de código de software crítico deve ser testada e validada não centenas nem milhares, mas milhões de vezes em condições operacionais reais antes de ser considerada genuinamente confiável para operações comerciais. O verdadeiro desafio de engenharia não é simplesmente fazer um protótipo de avião voar com sucesso uma vez em condições perfeitas de clima. O desafio real é conseguir que esse avião voe de maneira tão absolutamente previsível, confiável e repetível que uma companhia aérea comercial esteja genuinamente disposta a apostar conscientemente a vida de 200 passageiros inocentes em cada decolagem de 25 anos de áreas intensivas, sem duvidar nem sequer um segundo. Aqui chegamos diretamente ao problema técnico mais complexo e profundamente menos compreendido publicamente do programa completo do COMAC C9SD19. É um segredo conhecido entre engenheiros aeroespaciais que trabalham na indústria, mas que, surpreendentemente, poucos meios de comunicação tradicionais mencionam abertamente ou analisam em detalhe. Mais de 60% componentes críticos de sistemas essenciais do COMAC C9SD19 não são genuinamente chineses em design ou origem. São completamente ocidentais, importados diretamente dos Estados Unidos e Europa. Os motores turbofan LEAP-1C que impulsionam fisicamente o C9SD19 são americanos, fabricados exclusivamente pela CFM International, uma empresa conjunta entre o gigante General Electric dos Estados Unidos e a francesa Safran Aircraft Engines. Os sistemas aviônicos principais fundamentais, incluindo especificamente os computadores críticos de gestão de voo FMS, são da Honeywell Aerospace, também corporação americana.
O trem de pouso retrátil completo é francês, projetado e manufaturado pela Safran Landing Systems. As telas multifunção da cabine de comando são da Thales, empresa conjunta franco-holandesa. Até os assentos reclináveis dos passageiros são fabricados pela alemã Recaro Aircraft Seating. Isto significa concretamente que a China depende criticamente dos mesmos países ocidentais e, por razões puramente geopolíticas complexas, poderiam decidir estrategicamente não vender mais tecnologia aeronáutica crítica amanhã mesmo. Não é uma possibilidade teórica remota ou paranoica. Já aconteceu repetidamente com semicondutores avançados, equipamentos de telecomunicações 5G e tecnologia espacial sensível. Os embargos comerciais e restrições tecnológicas podem converter vantagens competitivas aparentes em vulnerabilidades estratégicas catastróficas, literalmente da noite para o dia. Imagine concretamente este cenário geopolítico. Você investiu pessoalmente 30 bilhões de dólares em um programa aeronáutico nacional ambicioso durante 15 anos, mas repentinamente não consegue obter peças de reposição certificadas para os motores americanos devido a sanções comerciais. Toda sua frota completa de aviões ficaria instantânea e indefinidamente em solo, inutilizável. Aqui surge inevitavelmente uma pergunta desconfortável que ninguém na indústria quer formular publicamente, mas todos pensam privadamente. Pode um avião com DNA tecnológico majoritariamente estrangeiro ser considerado realmente e genuinamente um avião chinês? Tecnicamente, objetivamente, o C919 é mais um projeto brilhante de integração de sistemas e montagem final do que de inovação tecnológica pura desde o zero. A China projetou independentemente a fuselagem estrutural, as asas aerodinâmicas, a estrutura geral do avião, sistemas de integração eletrônica, mas os componentes absolutamente críticos que determinam fundamentalmente se o avião voa com segurança durante 30 anos ou se espatifa catastroficamente, matando todos, continuam sendo predominantemente ocidentais em origem e tecnologia. É comparável a construir meticulosamente um automóvel esportivo com motor alemão BMW, transmissão japonesa Toyota e eletrônicos americanos Tesla, mas montar tudo finalmente em território chinês e comercializá-lo internacionalmente como automóvel 100% chinês. Na indústria automotiva global, esta estratégia funciona perfeitamente porque os automóveis simplesmente não se precipitam de 10 mil metros de altitude se experimentam uma falha técnica. Na aviação comercial internacional, esta dependência tecnológica externa é extraordinária e problematicamente arriscada. Se os Estados Unidos decidirem estrategicamente restringir o fornecimento contínuo de peças de reposição certificadas para os motores LiP-1C, tensões geopolíticas escaladas com a China, absolutamente todos os C-919 operacionais ficariam em solo indefinidamente sem possibilidade de voar. E no complexo xadrez geopolítico atual entre superpotências, estas decisões comerciais nem sempre seguem a lógica econômica racional pura. Se esta análise profunda está ajudando você genuinamente a compreender por que a aviação comercial é infinitamente mais complexa do que parece superficialmente, pressione esse botão de curtir e compartilhe este vídeo com outros fãs apaixonados da aviação. Comente qual outro aspecto fascinante da indústria aeroespacial global você gostaria que analisássemos exaustivamente em próximos vídeos do Aeroplaneta. Nos vemos na próxima decolagem!